Olá! Hoje vamos conversar sobre as expressões do bebê. Esse é um assunto que causa muitas dúvidas, as pessoas têm alguma dificuldade no realizar a pintura para que o bebê ganhe uma expressão, que ganhe um detalhamento maior, que atraia o olhar das pessoas. Essa é uma das grandes dúvidas. Fazer detalhes hiperrealistas no seu bebê não é difícil. Nós precisamos observar os detalhes do rostinho do bebê. Esse é um bebê bastante expressivo. Ele por si só já é bem expressivo. Mas de nada me adianta que ele venha com esses traços expressivos se eu não der a esses traços o colorido, a profundidade que ele necessita. Então aqui nós temos vários detalhes de profundidade. Aqui nós marcamos bem as profundidades. Todas elas, marcamos, colorimos, damos as cores corretas nessas profundidades. Então, onde ela é corada, ela é mais coradinha, onde ela tem menos cor, onde o nariz é mais amareladinho, embaixo dos olhos. Se eu ponho muito vermelho embaixo dos olhos, eu vou envelhecer o meu bebê, afinal ele é um bebê. As veias, as microveias. Na pálpebra nós fazemos as microveias. Esses são os detalhes que dão essa expressão infantil, essa expressão de bebê, essa expressão real. Todos nós temos microveias nas pálpebras, no rosto já não aparecem tanto. Então, nos bebês, esses detalhes eles são delicados, eles são translúcidos. A pele, ela é um pouquinho translúcida. Ela mostra camadas de pele que a gente vem construindo até chegar no detalhe de realidade, no detalhe de hiperrealismo, onde a gente parte lá de trás, lá do zero, daquele absoluto zero que a gente, na verdade, não vê quase nada. Olha, é o mesmo bebê. Esse é exatamente o mesmo bebê. Ela vem com os detalhes de profundidade, marcadinhos. Aqui eu estou ainda construindo a pele desse bebê. Então, ela é um bebê que ela tem os traços marcadinhos, mas ela não tem as profundidades, as marcações de hiperrealismo que a gente quer. Então, dar expressão ao bebê não é somente pintar, não é só fazer um detalhezinho de um batonzinho, um vermelhinho, um coloridinho dentro do olho. O olho tem profundidade também, no entorno do olho tem profundidade. O que mostra, que levanta os olhos, é a escolha de um bom olho para você implantar, de cores que combinem com a pele do bebê que você escolheu. Tem bebês que têm uma pele um pouquinho mais morena. Esse é um bebê mais caucasiano, um bebê mais branquinho, mais clarinho. Mas é um bebê brasileiro, né? Então ele tem uma corzinha, ele tem um tom de pele um pouquinho mais amareladinho, às vezes um pouquinho mais escurinho. Então, para cada tom de pele, para cada tom de olho que a gente escolhe também a cor dos cílios, a cor das sobrancelhas. Não adianta você fazer um lindo implante de cabelo se a cor do cabelo não combina com os olhos, não combina com os cílios. Esse conjunto de coisas é que dá essa expressão. A boquinha, esse bebê tem quase nada de boca. É uma boquinha muito sutil, é um traço muito sutil na boca. Mas se a gente não der as profundidades corretas, a tonalidade correta nessa boquinha, ela vai ficar mais desaparecida ainda na expressão do kit, ela não vai aparecer, né? Então, por mais expressivo que seja, por mais que a gente faça um colorido, não é só uma maquiagem, é um detalhamento da pintura. Essas expressões, elas não são difíceis. Como é que a gente chega nessa conclusão? A partir do momento que você olha o bebê que você comprou para pintar, que você vai transformar nesse bebê hiperrealista, encantador, como eles encantam as pessoas por esses detalhes, essas minúcias que a gente coloca na pintura, que às vezes é todo o conjunto que chama atenção. Então, para chegar nesse realismo, para descobrir o que vai fazer, primeiro que se identifica no seu bebê, no bebê que você escolheu, que traços você quer dar, que cores você quer dar. Às vezes o bebê é mais coradinho, às vezes é menos coradinho, às vezes tem manchinhas, tem uma pinta.
Esses são detalhes, mas a expressão, ela vem através de descobrir aonde que nós vamos sombrear, aonde que nós vamos deixar mais clarinho, aonde vamos deixar mais escurinho, que idade tem esse bebê. Então, um bebê recém-nascido, um bebê prematuro, ele é todo vermelhinho, ele é mais avermelhadinho. Então, assim, a luz vem dos olhos. Então, se os olhos é que vão chamar a atenção, normalmente no bebê prematuro, o que mais chama a atenção são os olhos. Porque ele tem um rostinho pequeno, mas os olhos já têm um brilho, já tem uma profundidade. Então, nesses olhos, nós vamos colocar um maior detalhamento para que essa expressão do olhar chame a atenção. Eu já fui em feiras e levei bebê prematuro, e no estande do lado tinha uma senhora que ela cuida do neonatal no hospital. Então, ela está acostumada a ver bebês prematuros, a ver bebês recém-nascidos, né? Às vezes até com 5 meses. Então, quando ela viu o meu bebê, que era um bebê prematuro, ela imediatamente reconheceu os traços, a profundidade do olhar, o que chama a atenção, o que ilumina o rosto do bebê prematuro, são os olhos. Imediatamente ela reconheceu isso. Claro que tem a pele avermelhadinha, que as veias são mais aparentes, tem todos, né, um detalhamento de pele um pouco mais forte, as cores são mais fortes, mas o olhar do bebê prematuro é o que chama a atenção. Então, se você vai fazer um bebê de 16 polegadas, até 18 polegadas, eles são considerados os prematuros. Então, aonde nós vamos caprichar? No olhar. De onde nós vamos tirar a inspiração? De imagens na internet, de fotos de bebês reais. Não fique olhando bebês de outras artistas. Cada artista tem a sua arte, escolhe como vai fazer, que cores quer usar. Então, a sua arte, ela é única, ela é sua. Então, você é artista. De onde você vai tirar essa inspiração? Das fotos, de bebês reais, de bebês prematuros, bebês recém-nascidos, de bebês maiores, bebês birraciais, né? Eu já fiz bebê negro, eu já fiz um asiático, eu já fiz bebê mais o caucasiano, né? Essa mistura de várias raças que a gente tem. Eu já fiz bebê lourinho como esse, que é um bebê mais para nossa região aqui do sul, que tem mais uma influência alemã, mais holandesa, onde os bebês são bem lourinhos. Então, o que faz com que ele pareça realmente um bebê lourinho com essa expressão, com esse olhar? O que chama atenção nesse bebê? A cor do cabelo, a cor da sobrancelha. A sobrancelha dele, ela tem um tom castanho, mas ela também tem os fiozinhos brancos, quase imperceptíveis, mas que chamam para esse olho azul, né? Porque nós estamos falando de um bebê que tem a pele clara, que tem um cabelo muito claro, então ele tem olhos azuis. Normalmente os olhos são azuis, às vezes um pouco mais acinzentados, mas na maioria das vezes os olhos são muito azuis. Então, o cílio, ele quase não tem peso nesse rosto. Tanto que eu não coloquei cílios. Eu expressei uns fiozinhos só na pintura e não implantei cílios. Porque aqui o que chama atenção realmente é a cor dos olhos. É o brilho dos olhos. E se ele é um bebê tão claro, e eu quero que ele chame atenção por ser um bebê claríssimo, louríssimo, com olhos azuis, normalmente o bebê que tem a pele tão clarinha, ele tem a bochechinha muito vermelha. Então, o que levanta a expressão desse bebê é que ele tem a bochechinha vermelha, é que ele tem esse olhinho azul. Os cílios, se eu tivesse colocado, colocaria quase que imperceptíveis mesmo, pouquíssimos e bem branquinhos. É uma coisa que aqui nessa expressão não fez a menor falta. Normalmente no inverno esses bebezinhos têm a pele mais avermelhadinha, né? E não é só o rosto, a pele toda, então é um conjunto. Né? Quando se fala de expressão, a gente pensa só no rosto, mas o conjunto todo tem que ser expressivo, tem que mostrar do que a gente está falando. Então, se eu estou falando de um bebê louríssimo, a pele dele toda clarinha, né? Ele é todo clarinho, ele tem todos os traços avermelhadinhos, as dobrinhas e tal, ele tem alguma pigmentação mais avermelhadinha. A orelhinha costuma ser mais avermelhadinha,
né? Um bebê desse no frio, eu sei porque esse bebê é inspirado no meu filho, que era louríssimo. Então eu sei que a orelhinha dele no frio ficava muito vermelhinha, chamava muito atenção. A bochechinha chamava muito atenção, né? E um bebezinho desse, ele tem também as perninhas muito vermelhinhas. Tudo nele é muito vermelhinho. Então ele é um conjunto expressivo, na verdade. Quando se fala em expressão, não se fala só no rosto. Tudo que dá essa expressão de arte reborn, onde esse bebê se torna hiperrealista e encantador, vem daquela concepção do absoluto zero. O absoluto zero, no nosso caso aqui, não é fazer a escultura. Nós compramos uma escultura de uma artista que faz a escultura, mas a artista faz a escultura, e eu vou mostrar, sem nenhuma expressão mais forte. Tem todos os traços, tem os lábios bem definidos, tem o narizinho bem definido, o ossinho da sobrancelha aparece, mas se eu não colocar aqui as cores que eu escolhi, os detalhes que eu escolhi, para que esse bebê tenha uma expressão, esse bebê tem uma expressão muito angelical. Então eu vou escolher para ele uma pele muito clarinha, um bebezinho com traços muito serenos, ele não tem ruguinhas na testa, por exemplo, não é um bebê que está chorando ou que está sentindo dor. E mesmo sendo uma escultura de bebê reborn, a gente tem sim essas expressões nas esculturas. Algumas esculturas, elas já vêm com ruguinhas, com a boquinha enrugadinha, com carinha de choro, né? Então, isso tudo precisa ser observado. E é ali naquele detalhe que nós vamos colocar as expressões que a gente deseja que o bebê tenha. Se você quer fazer um bebê parecido com o seu bebê, ou com o bebê de alguém que pediu para você, que te encomendou um bebê, te mandou as fotos, peça sempre muitas fotos. Muitas fotos do bebê naquela fase em que a mamãe quer que você replique o bebê dela, que você faça um bebê parecido, né? Então, quando se diz que faz por semelhança, ele é parecido, porque talvez nem aquela mãe conseguisse fazer o seu próprio filho novamente, né? Mesmo que ela tenha vivido, que ela tenha convivido com seu filho. Eu digo que eu fiz o bebê baseado no meu filho. Claro que ele não é igual, idêntico ao meu filho, ele tem todos os traços, ele tem as cores do meu filho, ele tem as cores de pele, ele tem o tom de cabelo, mas igual nem a própria escultora consegue, né? A gente vê que gêmeos não são idênticos. Normalmente a mãe consegue identificar um filho gêmeo do outro. Para as outras pessoas talvez não, mas a mãe consegue separar, porque eles não são idênticos. Então fazer bebê por semelhança exige todo esse detalhamento de fotos, de pesquisa, de expressões que aquele bebê na foto tem, saturar a foto do bebê para saber que cor de pele ele tem, qual é a pigmentação da pele daquele bebê, se ele tem mais manchinhas vermelhinhas, se ele tem microvasos. Normalmente os bebês claros têm microvasos muito aparentes. Então, se ele tem todos esses detalhes, essas minúcias, então é preciso pesquisar. Então, pela foto do bebê real, você consegue fazer por semelhança. Por fotos de bebês reais da internet, você consegue ver onde é que estão os detalhes, que cor tem naqueles detalhes, né? Então, na nossa pintura, nós não temos, embora não pareça tanto, né? Nós não temos só uma cor, nós temos muitas cores. Nessa minha bebê eu tenho um rosado, eu tenho um amarelo, eu tenho aqui um azul claro, eu tenho muitas cores que determinam, né, cada traço que ele sobressaia ou que eu consiga esconder algum detalhe que eu não quero, para que ela se pareça ou com o bebê da foto que eu escolhi ou o bebê que é pedido que se faça por semelhança, né? Eu tenho um bebê recém-nascido que ele tem muitos traços com muitas cores. Então, esse meu bebê, ele tem muitas cores, porque ele é um bebê que acabou de nascer, então ele é muito vermelhinho, ele não é tão branco, você percebe que ele já não é tão branquinho, né? Ele é um bebê que tem
um tonzinho mais esverdeadinho no ossinho do nariz. Ele tem os lábios mais molhadinhos, com brilhozinho assim de bebê, com aquela boquinha úmida, né? O narizinho é bem avermelhadinho, tem um amareladinho em cima do bebê. Eu tenho várias cores aqui. Aqui eu tenho um azulado, mas na lateral eu tenho um tom de lilás. Eu tenho as veias que são esverdeadas, embora no vídeo talvez não apareça, mas às vezes estão todas aqui. Então, quando eu vou numa feira e as pessoas pegam os bebês para olhar, elas percebem todos esses detalhes, elas enxergam esses detalhes. Mesmo as pessoas que quase não entendem de arte, as crianças, eu vejo muitas crianças e as meninas mais adolescentes olharem e direm: nossa, olha, parece de verdade. Tem pessoas, algumas pessoas dizem que têm um pouco de medo, até pelo fato de ser tão realista, mas no final acabam se encantando e pegando também no colo e percebendo esses detalhes. Então, esse detalhamento todo da pintura é que faz com que os nossos bebês sejam tão encantadores. A cabecinha não tem um fio de cabelo. Muitas crianças nascem sem um fio de cabelo. Isso não é uma expressão? É sim, a expressão da nossa arte. Então, a expressão está aqui, ela está nos traços, está nas profundidades, claro que está, mas tudo isso aqui faz parte da expressão. De nada me adiantaria eu pegar um bebê como esse e passar uma corzinha para dar um coradinho, né? Como a gente vê que na internet vende alguns bebês de fábrica, né? Não são bebês artesanais como os nossos, não é uma arte, né? Não é um bebê feito à mão, porque só quem faz um bebê reborn sabe o trabalho que dá, o tempo que demanda, né? Todo o detalhamento que a gente dá, a demora em produzir um bebê desse. Então, quando a gente vê esses bebês de loja, bebê de fábrica, a gente vê que ele tem um coradinho, ele tem um batonzinho, né? Um cílio, às vezes, muito maior do que, na verdade, os bebês têm. Claro que tem bebês com muitos cílios e muitas sobrancelhas, mas são alguns, nem todos são assim. Então, quando você põe um cílio muito comprido num bebê muito pequeno, o que chama atenção é o cílio. Ou então a gente faz uma pinturinha muito básica, daí a gente põe um laço bem grande no bebê, a pessoa olha e vê: nossa, que roupa linda, que laço maravilhoso. Mas e os traços? Esse bebê sem nada, ele não tem nem chupeta, porque quando a gente coloca chupeta no bebê, a gente coloca a chupeta sem a parte de borracha, né? É um ímãzinho que vai implantado dentro da cabecinha e implantado na chupeta. Quando você coloca, metade do rosto do bebê às vezes desaparece. Esse nem tanto, porque ele é bem gordinho, né? Ele tem uma cabeça grande e tal. Então, se você coloca muitos acessórios, as pessoas olham e falam: nossa, olha que roupa linda, né? E não é a roupa que a gente está vendendo. Nós não fazemos roupas. Nós não damos roupas de presente, nós não vendemos roupas, né? Até tem pessoas que produzem roupas para bebê reborn, mas elas talvez não sejam artistas, né? Talvez não sejam da arte reborn. Então, nós, na verdade, não estamos vendendo roupas, nem laços. Nós estamos vendendo o nosso trabalho, a nossa pintura. Quando eu coloco os bebês nas caixas para entregar, eu normalmente coloco tudo branco. Tudo que vai dentro é branco. A única coisa colorida é a minha arte. É isso que eu estou entregando, é isso que eu estou vendendo, é isso que eu estou dando de presente, é isso que eu levo nas feiras, as pessoas param para olhar o meu bebê. Não é a roupa que ele está vestindo. Esse até tem uma roupinha de Páscoa, porque afinal estamos na Páscoa, isso também encanta um pouco as crianças, mas se essa roupinha de coelho quisesse dizer alguma coisa, eu pintaria uma carinha de coelho. Eu não pintaria um bebezinho. Então, o que eu estou fazendo é um bebê reborn. O que o meu bebê precisa? Expressões de bebê. Aonde eu encontro? Na observação. Observar a grande oportunidade que a gente vai ter na nossa jornada encantadora da arte reborn, do absoluto zero, é conversar sobre esse detalhamento. Vocês vão ter direito a fazer perguntas e a gente vai conversar a esse respeito.
porque de nada adianta eu comprar um bebê, um kit caro para fazer um bebê, e eu não colocar nele esses detalhes, e eu não me arriscar, eu não pesquisar, eu só comprar um olho bonito, um laço bonito, e não entender que a arte não está nos acessórios, a arte está no detalhamento, nas expressões. É difícil? Não é difícil. Não é difícil, e eu vou te mostrar que não é. Porque esse bebê, por enquanto, ele só tem olhos. Ele até fica já bem bonitinho, né? Porque ele já tem os olhinhos, então já chama atenção. Agora, ele sem os olhos, ele não tem expressão alguma. Tem nada. Eu não tenho nada a oferecer quando ele não tem os olhinhos para chamar atenção. Então, aqui ele já perdeu boa parte do brilho que o bebê vai ter quando ficar pronto, né? Esse é um bebê pequenininho, ele tem uma pele muito lisinha, tem todos os detalhes muito marcadinhos, mas ele não tem nenhuma criatividade aqui para que a expressão dele transforme ele num bebezinho menor. Precisa ser tão pequenininho para que tenha expressões de bebês menores? Não precisa. Eu posso fazer um bebê maior, com uma pintura, com uma pele, com os detalhes de um bebê recém-nascido. O meu filho mais velho nasceu muito grande. Eu tenho bebê grande, que é do tamanho do meu filho quando nasceu. E ele tem cara de bebê, porque o que deixa ele com cara de bebê, com expressões de bebê, com esse ar de realismo, esse encantamento que a gente procura na arte reborn, são os traços, são as expressões que a gente coloca, é todo um conjunto. Mas a pintura, do detalhamento, esse refinamento no final da pintura, é que deixa esses bebês tão encantadores. Eu tenho levado os meus bebês nos shoppings, eu vou na rua com os meus bebês, carrego os meus bebês por aí, as pessoas às vezes ficam um pouco assustadas, porque, nossa, às vezes levo até com a perninha de fora quando tá frio, exatamente para causar essa comoção da pessoa ficar chocada que tá tão frio, o bebê tá com as perninhas de fora, e daí quando as pessoas chegam perto, elas percebem que não é um bebê de verdade. Então, o meu objetivo é alcançado. É assim que eu percebo que eu estou no caminho certo, que o que eu quis dar de expressão de um bebê recém-nascido, a cor que eu dei para o meu bebê, a pele que eu dei para ele, essa textura de pele que eu dei para ele, eu alcancei o meu objetivo, porque as pessoas se sentem atraídas por esse detalhamento todo. Tem todos os outros detalhes, claro, tem os pezinhos, né? Você olhar o pezinho do bebê e realmente eles parecerem pezinhos de bebê. As unhas crescidinhas, as veinhas que a gente coloca, toda essa corzinha, às vezes até um pouquinho de frio, parece que o bebê está com frio. Isso tudo é a arte reborn. Se a gente não observa esses detalhes, a gente não está fazendo arte reborn. A gente pode fazer uma pintura básica, e aí sobre isso nós vamos falar na nossa jornada encantadora da arte reborn, que vai acontecer no dia 21, às 20 horas. Nós vamos falar sobre isso, que essa pintura, ela pode começar básica, ela pode ser básica, mas ela precisa desse refinamento, desse detalhamento, dessa composição de cores, desse conjunto de cores que não deixa com que o bebê fique parecendo uma bonequinha com maquiagem. Isso não é o nosso objetivo. Nós não fazemos brinquedos, nós fazemos arte. Então, sempre quando eu entrego um bebê para alguém que me encomenda, quando alguém pede um bebê, às vezes dos mais simples, já vendi bebê para pessoas muito simples, que fizeram grande sacrifício para comprar um bebê reborn, e eu fiz da pintura mais básica, da pintura mais simples. Se a gente faz todo esse refinamento, faz o detalhamento, cria essa expressão, a gente agrada, a gente encanta. É isso que nós procuramos com a arte reborn. A arte reborn tem uma história muito antiga, as pessoas têm um encantamento muito grande. Hoje em dia é uma coisa mais acessível, até mais, não digo popular no sentido financeiro, mas mais popular no fato de que as pessoas conhecem, né, que passaram a conhecer.
Eu mesmo, como não tive meninas, não tive filhas, talvez nunca tenha me interessado pelo assunto. Mas a partir do momento que eu tive uma neta e eu me interessei pelo assunto, eu vi que essa é uma arte que ela está muito falada, ela está muito presente, as pessoas querem muito aprender. E não é difícil aprender, não é difícil. E aprender não significa, eu aprendi e pronto. Não, aprender é praticar, é evoluir na arte. Então, a gente começa no básico? Começa. A gente precisa do básico para entender as cores, para entender o material, para entender onde as cores vão, que cores nós vamos usar para dar toda essa expressão no bebê. A gente precisa do básico. É no básico que a gente vai aprender a manipular a tinta, o pincel, adquirir a leveza na mão, nos traços. Não adianta eu começar numa pintura muito evoluída se eu não souber o básico, não souber onde colocar os detalhes, né? Já houve uma época em que se pintava as unhas dos dedinhos do pé, nossa, era uma coisa muito vermelha. Hoje em dia as coisas estão muito mais práticas, a gente através da observação, através da evolução, através da educação mesmo, de aprender, de ter vontade de aprender, curiosidade, de procurar, de evoluir na arte, a gente começa a perceber que às vezes se exagerava muito, que não se sabia usar os pincéis, que se colocava cores demais ou camadas demais de pele no bebê. Então, a pintura, ela é imprescindível, mas o bebê não nasce colorido. Até que um bebê real seja construído, ele tem uma evolução. No caso da arte reborn é a mesma coisa. A gente vem de dentro para fora. A gente constrói uma pele, a gente constrói as veias, constrói tudo até chegar na expressão. A expressão é a finalização, fechar com chave de ouro o nosso trabalho, é quando você olha para o seu trabalho e se apaixona. Você percebe que ali você colocou todo o seu amor, porque trabalhar com arte é trabalhar com amor, é trabalhar com afinco, é olhar. Você precisa de dias inteiros para fazer um bebê? Você não precisa de dias inteiros. Com 2 horas por dia, se você trabalha fora, se você tem outra ocupação, mas precisa do seu momento, do momento de relaxar, o momento, fazer um trabalho, uma pintura, fazer um bebê reborn, ele te dá essa tranquilidade, ele te dá essa relação de amor com a arte. E isso a gente aprende. Esses detalhes todos, eles fazem muita diferença e a gente aos poucos vai descobrindo o quanto se pode detalhar mais e mais e mais. Os pezinhos, quando eles chegam para nós, eles são pezinhos, só pezinhos, né? Então, quando a gente detalha tudo isso, olha, a perninha do bebê, a perninha parece que não tem nada, ela realmente só tem, na verdade, uns tracinhos de profundidade. E onde é que nós vamos descobrir? Quando a gente começa a expressar a nossa arte na pintura. Então, nós sabemos que os bebês têm a pontinha dos dedos mais rosadinha. Nós também temos. A pele do bebê, ela tem muito a ver com a pele da nossa mão. Quando você olha a pele da mão, você reconhece na sua pintura, no início da nossa pintura, a gente já começa a reconhecer aqui essa área rosada. Esse bebê vai ficar muito vermelho. Não vai, porque no trabalho, aonde a gente vai colocando os traços, a gente vai detalhando e a gente tem como contornar muitos vermelhos, diminuir os vermelhos, aumentar os vermelhos, dar o colorido necessário. A criança não tem só a pele branca e vermelha, ela tem muitos traços. Isso que dá essa expressão realista no bebê. Então, no pezinho, também é uma expressão. Existe toda uma expressão. As pessoas ficam muito preocupadas com o rostinho do bebê. Mas no pezinho, por exemplo, se nós pintamos os detalhes, só pintamos, e nós não contornamos, por exemplo, o osso do tornozelo, ele vai passar batido, a gente não vai enxergar. A gente não vai ver que aqui existe um detalhe, que esse detalhe deixa esse hiperrealismo, isso que encanta, olhar e a pessoa olha e diz, nossa, olha o pezinho, olha a perninha. Eu ouço bastante isso. Eu faço questão de sair com os meus bebês exatamente para ter esse termômetro, para saber o que mais atrai, o que foi que eu esqueci,
Talvez eu tenha esquecido algum detalhe, né? Talvez eu não tenha feito algum detalhamento. A partir do comentário, a partir do fato das pessoas observarem, eu começo a ver que eu podia ter feito mais. Ou as crianças que chegam de perto, chegam próximo para ver os bebês, eu aproveito para olhar. Quando eu estou na rua, quando eu vejo uma mãe com bebê, hoje em dia muito pouco, as mães quase não gostam, né, que a gente observe muitos bebês, mas quando me é permitido, eu olho, eu reparo nas sobrancelhas. Às vezes eu acho que a sobrancelha, nossa, eu fiz tão grossa, tá tantos pelos, né? E elas realmente parecem pelos, quando a gente olha em determinados ângulos, elas realmente parecem pelos. Mas aí eu olho nas crianças que eu encontro por aí, que eu vejo no supermercado ou no colo da mãe, eu vejo que tem muitos pelos também na sobrancelha. Elas têm penugens na testa, elas têm penugem no entorno do cabelo. E muitas também não têm o cabelo, né? Os cabelos hoje em dia, eles atraem muita atenção. Mas eu acredito que o realismo todo, às vezes está em muito mais em não ter cabelo. Porque é onde mostra todos os detalhes, mostra todo esse realismo que a gente procura, né? Então, detalhar, sempre detalhar, observar pessoas, observar fotos, procurar, tem muitos sites que mostram, né, essas fotos de bebê real, de detalhamento dos bebês. Hoje em dia tem muitos vídeos no Instagram que mostram também toda essa expressão, as crianças sorrindo, as crianças dormindo, crianças que de repente abrem os olhos, que são olhos lindos, são olhos muito azuis, né? Então, chamam a atenção, o olho azul chama muita atenção. Mas o bebê reborn, por si só, chama atenção. Não é preciso muito a gente se esforçar muito para mostrar falando. Basta que as pessoas vejam de perto. Essa bebezinha em particular, ela tem esse molejo todo daquele bebezinho que ainda não senta bem, né? Apesar de ter muito cabelo, porque os bebês recém-nascidos também têm muito cabelo. Eu nasci com muito cabelo. Então, o fato das pessoas olharem e tocarem, comentarem a respeito, chamar atenção. Eu vejo que as pessoas olham muitos olhos, mas o olho não seria nada se eu só colocasse o olhinho ali dentro da casinha do olho, eu fosse lá e colocasse um olhinho. Mas o contorno, né? A profundidade, o colorido do entorno, os cílios bem colocadinhos, essa pintura toda que envolve o rostinho, as veinhas todas, crianças que às vezes têm muitas veinhas vermelhinhas no rosto. Isso faz a expressão do seu bebê, isso faz a expressão da sua arte. Então nós vamos aprender na nossa jornada encantadora da Arte Reborn, do absoluto zero, como fazer um bebê hiperrealista, encantador, com essas expressões bem detalhadas, bem delicadas e que chamam tanto atenção. Então eu espero vocês no dia 21 de abril, às 20 horas, na Jornada Encantadora da Arte Reborn, onde eu vou te ensinar a criar bebês hiperrealistas do absoluto zero. Muito obrigada!